verdade, ninguém tem noção do que é o marketing, né? É, Quem não né? tá no meio, né? Porque a gente fala de marketing, a gente imagina uma coisa tão pequena, né, meu? E o negócio Não, é enorme, é velho. enorme, cara. É porque assim, é o fenômeno do comportamento, né, Fernando? Por exemplo, quando você vai falar de marketing, aí você, hoje em dia está se ampliando cada vez mais isso, essa questão do neuromarketing, você primeiro entender para quem você está anunciando. Então aí você tem lá perfil comportamental, aí você precisa saber se o cara é sanguíneo, colérico, melancólico. Olha isso. Se é Maria, fleumático. já me perdi. Aí você, por exemplo, se você pega um cara que é sanguíneo, um exemplo. O sanguíneo, qual que é a cor que sempre vai chamar a atenção dele? As cores fortes. O fleumático é sempre as cores opacas. Até isso impacta. Então tem todo esse desenho de estratégia por detrás. Mas como você descobre isso de uma pessoa através de que material, sei lá, de Pesquisas. Pesquisas. Aí você vai buscar quem é o seu perfil de comportamento. Por exemplo, dependendo do Então a idade, só a idade, porque pô, eu vejo muita idade, ó, a faixa etária da pessoa assim, pô, essa pessoa deve ter uma estabilidade maior para anunciar em tal programa, essa pessoa gosta mais disso, daquilo. Isso aí interfere pouco. Não, na realidade é a ponta do iceberg, né? É a ponta. Porque vai muita coisa aí, por exemplo, você vai segmentar, por exemplo, quando a gente fala de um trabalho desse, a gente fala de segmentação. Vou usar o exemplo que eu fiz agora na campanha para prefeito. Cara, para a gente poder ter noção de como nós agiríamos na campanha, foi feita uma pesquisa e gerado um documento de quase 300 páginas para a gente poder adentrar Santo André fazendo um bom trabalho. E aí, Tá, mas que nem para prefeito, acho que volta a partir dos 16 anos é o voto? a partir dos 16 anos. 16 anos até 70? Ou não tem limite? Não tem idade. Mas Cara, como é que... obrigatório até os 65. Até 65 é obrigatório. É obrigatório. Como depois é que você vai pegar essa faixa para falar assim, vamos fazer sei lá, um marketing, uma propaganda direcionada a esse público? Então, aí vamos lá. Aí é bem complexo também se eu for explicar desse ponto de vista. Por quê? Primeiro, aí você vai lá pelos partidos políticos que você tem. Aí você tem que dividir em duas partes aí o seu público. 3, na realidade. Direita, esquerda e centrão. Na realidade, o termo tá popular hoje, mas alguns anos atrás ninguém nem sabia o que era direita. Direita era o meu que braço direito. O que é um social-democrata, o que é um progressista. Hoje, como a política virou um assunto, né, muito forte na sociedade, então hoje as pessoas... E na verdade, assim, eu vou falar aqui do jeito que eu entendo, porque eu sou extremamente leigo. Se divide em Bolsonaro, Lula e o resto. Na verdade, hoje tá polarizou, né? Polarizou. Polarizou. E por ter popularizado, a gente acaba entendendo esses dois candidatos. Eu conheci o Apolinário. Grande Apolinário. Apolinário cortava o cabelo no mesmo lugar há 35 anos para não mudar a fisionomia. Por quê? Um político é caracterizado pela sua face, primeiramente. Então, por exemplo, um marketing político, primeira coisa, você vai desenhar o seu político dentro do marketing. Então, qual que é o perfil do político que você quer? É assim que desenha. Bem, mais ou menos assim, né? Aí, por exemplo, você vai ser o cara que vai falar mais pra comunidade, você vai falar pra classe média. Mais pros empresários. Porque aí você vai montar um discurso pro político. Sim. Ah, mas todo político é mentiroso? Não, mas aí o marketing vai modelar isso. Cara, é interessante que a gente não imagina agora, ouvindo você falar e pensando em outra perspectiva assim, mas acho que atores acontece isso, que nem artista que a gente acompanha há vários anos, eles têm sempre a mesma cara, né? Sempre a mesma Silvio Santos, pra mim, na minha cabeça, ele teve sempre a mesma cara. Mas, que é isso? Não, o Silvio Santos não mudou mesmo, não. Mas o Silvio Santos é uma múmia, cara. Ele é o mesmo jeito. 93 anos, eu lembro dele em 80 e pouco. Ele é a mesma coisa. É que nem os filhos do Fernando. Eles têm tudo a mesma cara do Fernando. Ainda bem. Engraçado que neles fica bom, agora no Fernando não ficou tão bom, né? Ó, o Fernando não faz filho, nós faz cópia. Eu faço cópia perfeita.